me surpreendo com os casos, com as pessoas que vêm me contar. Ah, eu conheci o Chico, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, aconteceu isso, aí me relata, eu falo assim, meu Deus do céu, como que aquele homem deu conta disso tudo, não é? Impressionante. Eu costumo dizer que o Chico era o senhor do tempo, porque com ele não tinha tempo ruim, e não tinha sono, não tinha descanso, ele trabalhava 23 horas por dia, minha gente. Certa ocasião ele me disse assim, Geraldinho, que a gente ia deitar depois das reuniões de sexta e sábados, em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, às vezes a gente chegava na casa dele, ou me hospedava com ele, a gente chegava às vezes 4 horas da manhã, 3h30, às vezes até mais do que isso. Uma reunião que tinha começado às 8 da noite, que ele tinha psicografado durante toda a noite e durante a madrugada. Tinha abraçado centenas de pessoas, trocado um dedo de prosa com outras dezenas de pessoas, autografado centenas de livros, não é? Antes da reunião de psicografia, ele também participava, durante 1 hora, do receituário mediúnico. Ele recebia do Dr. Bezerra de Menezes e do espírito de Sheila também, as receitas homeopáticas para os doentes, durante 1 hora, de 7 às 8 da noite. 8 da noite começava a reunião pública, que ia até de madrugada. Então a gente chegava na casa dele, eu estava com sono, com fome, com sede, sonhando com a minha cama, né? E o Chico estava querendo prosa, querendo conversar. Ele ia fazer café, ele sentava conosco na mesa, era a broa, era o pão de queijo, era o pão com manteiga. Ele gostava muito de doces, doces em caldas de araxá, não é? Doce de cidra, doce de laranja, doce de limão em calda. E ali a gente ficava batendo mais papo, até mais ou menos até às 5 da manhã. 5 horas da manhã era o horário que ele ia dormir, minha gente. 5 horas da manhã. Aí você pensa, ele vai acordar meio-dia. Não, ele acordava às 6. Ele deitava às 5 para se levantar às 6. Ainda falava conosco assim. Eu falava com ele, Chico, mas você está dormindo muito pouco, você precisa descansar. Não, meu filho, não preciso, não. Sabe o que é? Eu faço questão de dar leite aos meus gatos e aos meus cães. A comida aos meus cães às 6 horas da manhã. Não quero que ninguém faça isso por mim, porque eu tenho uma relação de afeto e de confiança com eles e eles comigo. Se outra pessoa for dar o alimento, eles não aceitam. Também eu não ia aceitar de mais ninguém. Eu ia querer a mão do Chico. Então, aí você pensa, depois então ele ia dormir? Não. Aí ele ia tomar café da manhã, lá pelas 7. Nos chamava às 7, quer dizer que o nosso sono durava 2 horas só. 2 horas. Então, vejam vocês, eu falo com as pessoas, sério, não era fácil. Nunca foi fácil a gente acompanhar Chico Xavier. A gente não dava conta. E olha que ele tinha, se ele tinha na faixa dos 70 anos nessa época, e eu tinha na faixa dos 20. Então, a nossa diferença de 50 anos, né? Incrível. 52 anos de diferença. E ele estava todo prosa, cheio de força, de energia, e eu estava lá acabado, apesar da minha juventude física. Mas a juventude de Chico Xavier era a juventude espiritual. Ele tinha alegria de viver, né? Ele tinha um gosto
imenso de servir às pessoas, de servir aquelas pessoas mais sobrecarregadas, mais aflitas. Então, ele estava sempre, durante o dia, inventando 1000 modos de auxiliar as pessoas. Pessoas doentes, né? Ele ia, visitava em casa, dava passes. Pouca gente fala nisso, né? Porque a maioria das notícias que a gente tem do Chico é o Chico no Centro Espírita recebendo psicografias. Ou então o Chico na tarefa da caridade. Mas não, minha gente, o Chico trabalhava na caridade, na divulgação da doutrina, 23 horas por dia. Impressionante. De 6 da manhã até 5 horas da manhã do dia seguinte. E ele era uma locomotiva mesmo. Uma alma disposta a servir a Jesus acima de tudo e a Deus acima de todos. Que para o Chico Xavier era todo domingo, era o dia de folga dele, era domingo. Então, domingo tinha a tarefa do correio, começava depois do café da manhã e até 1h da manhã do dia seguinte, da segunda-feira. Ele sentava-se, ele só tinha um intervalo do almoço, que ele costumava almoçar no domingo com o casal Dona Zilda e seu Wicker Batista. Isso, seu o pai Wicker, do Enio. Isso, o seu Wicker presidia o Grupo Espírita da Prece, né? E morava de frente ao Chico. Então ele só atravessava a rua e lá almoçava, recebia alguns amigos, depois voltava para a tarefa do correio. E quando eu estava lá em Uberaba, ele me pedia para ajudá-lo na tarefa do correio. E me entregava uma caderneta grande, preta, bem comprida. E assim, dessa grossura a caderneta, que tinha com letrinha pequena, dele próprio. Quer dizer que ele não era alguém que tivesse anotado para ele, não. Ele mesmo fazia questão de anotar o endereço das pessoas amigas. E era muita gente, que era uma caderneta fina. E ele me entregava a caderneta. Geraldinho, vamos responder às cartas. Você me ajuda. Mas eu não ajudava coisa nenhuma, porque ele sabia tudo de cor. Tudo de cor. Tudo de cor. E ele falava, assim como você deu testemunho, é muito importante isso que você fala, porque você está confirmando o que eu falo. Ele falava assim, depois que ele subscritava, porque as pessoas, as senhoras de Uberaba, faziam as caixinhas de mensagens. O Chico recebia de doação de um casal amigo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é o seu Carlos e a dona Beth. Eles tinham gráfica lá em Campo Grande, então eles imprimiam as mensagens avulsas dos livros. Só, por exemplo, era comum, um folhetinho com a mensagem de Emmanuel na frente, outra de André Luiz atrás, ou um poema atrás, tudo psicografado pelo Chico. E eles mandavam aquilo aos milhares de exemplares para Uberaba, para o Chico distribuir. Então, as senhoras de Uberaba pegavam essas mensagens avulsas e faziam caixinhas de mensagens. Que elas sabiam que no domingo o Chico ia subscritar essas mensagens e enviar pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, essa era a tarefa do correio. Além disso, ele recebia cerca de 2.000 cartas por semana. Veja bem. É óbvio que ele seria impossível ele responder todo mundo. Então, ele mandava mensagem, mandava livro, mas ele selecionava para ele. O Chico vivia cheio, os bolsos cheios, né, de papéis, porque as cartas que ele iria pessoalmente escrever, responder, ele também selecionava e colocava nos bolsos dentro do paletó. Então tudo ficava cheio assim, nos bolsos aqui de cima, nos bolsos de baixo, né? E caneta, né, Geraldinho? Imagina, ele já era gordinho nessa época. Ele virava um barrilzinho, assim, de mensagem. E caneta toda aqui na lapela, né? Caneta, lápis e tal.
e ele sentava e começava a responder. Aí, depois que ele subscritava o endereço, que ele fazia questão de subscritar o endereço. A senhora de Uberaba somente colocava o remetente para apressar aquela tarefa, né? Mas a subscrição era dele. Então, para fulana de tal, aí entra o que você está falando, na rua tal, número tal, apartamento tal, bloco tal, no bairro, na cidade, até o CEP ele colocava. Só que depois, ele só pedia a minha ajuda depois que ele tinha subscritado. Olha só, ele tinha tanta certeza que aquele era o endereço, então eu ficava impressionado, eu ficava de boca aberta, eu disse, mas como que esse homem guarda isso tudo na cabeça, até o CEP das pessoas? Ele sabia, não é? E ele só falava comigo assim, confere aí. Fulano de tal. Gente, ele nunca errou, quase mais de 20 anos, nunca errou um número sequer. Nossa Senhora. Nessas tarefas do Correio, né? Incrível. E era muito emocionante isso.